CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. Rede de ensino. Presidente, muito obrigado pela gentileza de falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a toda a equipe, a direção da CBN. Bom dia especial a todos os ouvintes. E estamos aqui, mais uma vez, sendo recebido por vocês com muita alegria para poder estar conversando com os ouvintes e prestando conta do trabalho que nós todos juntos, vereadores e vereadoras, estamos realizando na Câmara de Campo Grande. Eu me lembro, no começo do ano, vereador, quando o senhor aqui esteve, a gente falou sobre a perspectiva, a expectativa para o ano de 2019, as missões, os desafios que vocês lá na Câmara haveriam de superar. Eu gostaria que o senhor fizesse um resumo nesse momento, avaliando todos esses meses, todas as ações, votações, debates, discussões lá na Câmara. Foi um ano em que a gente pode considerar positivo, presidente? Olha, Otávio, fechando o ano, nós acreditamos que conseguimos produzir um trabalho extremamente significativo para a sociedade campograndense. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão, porque eu sempre digo, quando fomos escolhidos, os 29 homens e mulheres, no sentido de estarmos prestando serviço, devolvendo para a população, em serviço, em trabalho, a confiança que nos foi depositada quando nos escolheram. E nós tivemos, assim, continuaremos tendo, eu penso que esse é o fluxo do Legislativo, conseguir, primeiro desafio, manter essa harmonia juntamente com o Poder Executivo, que é a Prefeitura. Então, a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura e o Prefeito e os secretários municipais, que compõem todo o Poder Executivo, estiveram trabalhando em harmonia, em sincronia, mantendo a nossa independência, a nossa autonomia. A Prefeitura tem as tarefas dela, a Câmara tem as suas tarefas, mas elas se completam, elas precisam uma das outras. E eu acredito, o prefeito está fazendo um bom trabalho, a Câmara tem oferecido as condições e as ferramentas, que são os projetos que são aprovados, que precisam passar pela Câmara, são analisados, são discutidos com toda a equipe do prefeito Marquinhos Trade, juntamente com os vereadores, e, ao final, nós aprovamos ou não, ou aprovamos em parte, e aí é aquela história, veta, derruba veto, mantém o veto. Isso aí é a liturgia do exercício é a beleza do da mandato. democracia. Essa é a grande manifestação democrática, onde você garante o Estado democrático de direito, onde os poderes se respeitam, estão em harmonia, mas também cada um tem a sua autonomia e a sua independência. Isso é fundamental. E eu vejo que está dando certo, tem dado certo. A cidade tem avançado, a Câmara tem feito as suas entregas, temos lá uma história de projetos, não só esse ano, mas também nos anos anteriores, extremamente significativos, aprovados, que traz benefício para a sociedade, que dá sustentação ao prefeito de fazer a sua governança, e também não só executivo e legislativo, mas o judiciário, estabelecemos um bom relacionamento com o judiciário, com o Ministério Público, que é autônomo, com a Defensoria Pública, porque nós que estamos como servidores públicos, que é isso que nós somos, nós temos que estar interagindo com todos esses organismos que têm também as suas responsabilidades legais e que precisam estar em sincronia, sem nunca perder o viés da independência, da autonomia, mas do bem servir, do bem trabalho prestado à sociedade, que é o foco de todos nós. Foi um ano em que a gente acompanhou também os debates acalorados, os momentos de angústia, de tensão com relação ao plano diretor da capital, e a gente percebe, mas pegando carona ainda nisso que o senhor falou, dessa harmonia entre poder executivo e poder legislativo, a gente sabe, quando isso não acontece, o quanto uma cidade toda sofre. E 2019 foi mais um ano em que o equilíbrio prevaleceu, e a gente percebe que também foi como consequência disso a aprovação de um plano que hoje norteia todo o desenvolvimento de uma cidade e dá tranquilidade aos empresários, ao munícipe, né? Verdadeiramente, o plano diretor de Campo Grande, primeiro, a sociedade descobriu que você tem um plano diretor,
que a cidade ela caminha porque tem um norte, né? Tem um regramento. E esse regramento é o plano diretor, que em princípio ele é válido por 30 anos. E olha a reflexão. O plano diretor anterior, que praticamente ninguém nem sabia que isso existia, trabalhar 30 anos no passado era uma coisa. Vocês imaginam hoje com a velocidade com que nós estamos aqui conversando e coisas estão se transformando com a velocidade da tecnologia, da informação, que hoje aproximou, praticamente acabaram-se as distâncias, acabaram-se as barreiras, acabaram-se as fronteiras, né? Então, 30 anos é uma eternidade nos dias de hoje. O que ocorre? Nós entendemos que ele pode ser revisado a cada 10 anos, a cada 5 anos, e a qualquer momento que seja necessário, nós temos lá vereadores prontos para fazer essa revisão em função de que ele possa ser aplicado. Por que ele é elaborado e foi elaborado a tantas mãos, onde todos os segmentos organizados da sociedade, quer as associações de moradores, quer o Ministério Público, o Judiciário, o Executivo, o Legislativo, todos participaram pelas audiências públicas da elaboração desse plano diretor. Então, o que nós queremos? Que ele funcione, que ele dê certo, que ele seja prático e viável, né? Então, muitas vezes você escreve um documento muito bonito, mas ele não é possível se colocar em prática. É verdade. Então, a gente tem que ser muito prático hoje em dia. E é assim hoje o plano diretor, ele não se encerrou, tem o desdobramento, que são os planos setoriais que nós precisamos aprovar. Acabamos de aprovar o zoneamento ecológico econômico, vamos estar discutindo o impacto de vizinhança. São documentos que complementam, desdobram esse plano diretor que já foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Muito bom, eu tenho certeza. Além do plano diretor, outro projeto de relevância que o senhor considera que foi importante, que o Legislativo fez seu papel esse ano? Nós temos avaliado com muito cuidado, que é a questão orçamentária. Isso é fundamental. Também é um outro ferramenta. Vai ser votado amanhã. Que vai ser votado amanhã, amplamente discutido, que é o orçamento, né? A previsão, a projeção de todos os recursos que poderão entrar nos cofres da Prefeitura no ano que vem e aonde que vai ser aplicado esses recursos. 4 bilhões e 300 milhões de reais é a previsão. Né? É a previsão, né? Então, é um valor significativo que precisa ser distribuído nas mais diversas áreas para bem atender a sociedade, que é sempre esse o nosso foco. Então, é um documento importante, bastante discutido e que nós vamos estar em 2 sessões extraordinárias no dia da manhã, vamos estar discutindo e vamos estar votando esse orçamento. Não posso deixar de citar a participação dos outros 28 colegas vereadores e vereadoras que contribuíram com uma série de projetos, projetos estruturantes, projetos com cuidado das questões sociais, empresarial, porque nós temos que trabalhar sempre as duas pontas. Cuidar daqueles que produzem, que oferecem emprego e renda, e cuidar daqueles que precisam do emprego e renda. Não dá para você falar, não, precisamos cuidar só daquele que pode menos, mas se você cuidar só do que pode menos, você mata aqueles que estão dando oportunidade de trabalho também. Então, a Câmara precisa estar pensando nos 2 viés, para que a gente possa manter esse equilíbrio, e a sociedade só funciona bem se você consegue trabalhar de forma equilibrada em todos os sentidos, para que os pilares que sustentam uma administração e que possa oferecer os serviços públicos de qualidade, que esses serviços possam chegar às portas de cada cidadão, é responsabilidade da Câmara de Vereadores, é responsabilidade da Prefeitura, e a gente tem buscado cumprir com essa responsabilidade da melhor maneira possível. Vereador presidente da Câmara Municipal, João Rocha, conversando com a CBN, ontem a gente acompanhou aí uma reunião lá do MDB, passagem de comando do partido, e mais uma vez o ex-prefeito, o ex-governador André Puccinelli, sinalizando que não será candidato a prefeito de Campo Grande. E esse debate de 2020, ele já começou, por mais que a gente não tenha ainda um número de informação suficiente para olhar para 2020 já num cenário bem construído, a gente sabe que 2020 é um processo eleitoral em construção. E o senhor, inevitavelmente, como presidente do Parlamento Municipal, está inserido nele. O senhor é do PSDB, a gente tem conversado aqui com diversas lideranças e até dirigentes do seu partido, porque a gente ouve, de um lado, que o PSDB vai cumprir aquilo que acordou junto ao prefeito Marcos Trade em 2018,
retribuindo a ele o apoio e talvez, eu digo talvez, presidente, até porque o próprio partido disse que só vai tratar mesmo dessa questão a partir de fevereiro do ano que vem. Mas o senhor olha para 2020 com um olhar de que quer continuar no parlamento municipal, como vereador, como dirigente daquela casa, ou o senhor, caso o PSDB de fato confirme apoio a Marcos Trade, o senhor confirma também que é um interessado em ser parceiro do atual prefeito num eventual segundo mandato dele como vice-prefeito? É uma visão? É um projeto que o senhor teria? Pergunta extremamente interessante e significativa. Otávio, é o seguinte, é claro que o ano que vem é um ano onde nós vamos estar, os partidos vão estar disponibilizando, oferecendo à população vários nomes, né? A mudança da regra, cada partido vai ter que ter chapa pura, ou seja, candidatos a vereador, todos no partido só, não vai ter coligação de partidos para vereador. Então, cada partido vai ter que compor a sua chapa e lá apresentar os nomes. Evidentemente que o PSDB vai cumprir com isso. É um partido que tem estrutura. Aí você vem para o lado do executivo, que é a candidatura a prefeito e vice-prefeito. Nesse caso, podem ter as coligações, os partidos podem se juntar, né? Então, estamos conversando, a executiva do PSDB tem se reunido, tem um compromisso do governador com o prefeito Marquinhos Trade, isso é público, né, dito pelos dois, inclusive, porém o partido tem discutido bastante essa questão de coligação, de alianças, de candidatura própria, e eu sou defensor de que você tem que iniciar com o pensamento de candidatura própria, com a possibilidade de uma aliança, né, de uma coligação, desde que os projetos sejam convergentes, porque primeiro o partido tem que pensar nas pessoas, tem que pensar na sociedade. Se os partidos, no sentido de oferecer os melhores nomes, com mais musculatura, com mais substância, para a sociedade escolher, é interessante que sejam coligados, que se alinhem, para que a gente possa dar seguimento a isso que vem acontecendo em Campo Grande e também no governo do Estado, e já é uma aliança administrativa muito forte, né? O governador Reinaldo Azambuja, com o prefeito Marquinhos Trade, com o apoio da Assembleia, com o apoio da Câmara de Vereadores, com o apoio da bancada federal. Hoje nós somos uma unidade política, cada um com os seus partidos, mas estamos todos pensando primeiro na cidade, no Estado, e está funcionando. A gente vê esses avanços. Há alguns momentos em que, de repente, você tem que aplicar um remédio mais amargo, mas porque a doença também ela é pesada. E isso faz parte da responsabilidade dos parlamentares e dos prefeitos e do governador. Muitas vezes não é uma decisão agradável para a sociedade, mas é o que precisa ser feito e tem que ser feito como é na casa da gente. De vez em quando nós temos que fazer alguns cortes que dói, mas tem que ser feito, né? Então, mas acima desses cortes, dessas dificuldades, e nós estamos conseguindo avançar porque existe uma unidade política, né? Não é unanimidade, mas é uma unidade. E essa unidade, vou confessar que ela existe. O vereador João Rocha. O que o vereador João Rocha pode decidir pessoalmente em termos de futuro político? É a minha candidatura a vereador, a reeleição. Né? A reeleição. Isso é uma decisão pessoal, por já ter mandato, candidato nato. A questão de poder compor uma chapa na condição de vice, ou se o partido decide candidatura própria e o nome ser colocado para a cabeça da chapa, isso é um entendimento que o partido é que tem que decidir. Eu, como soldado, estou à disposição do partido. Já colocou o seu nome à disposição para eventualmente ser indicado a vice? Nosso nome sempre vai estar à disposição de todos nós, não é só o do vereador João Rocha, não é? Tanto dos outros vereadores que fazem parte do partido, quanto de outros membros do partido que também têm musculatura e têm competência, experiência para isso. Então, nomes nós temos vários nomes, não só o nosso nome, não posso dizer que não é um dos nomes, sim, claro. Mas, juntamente com o meu nome, temos outros nomes que têm tamanho para aceitar em sendo convidado, porque isso tem que ser um convite do partido, por entendimento do partido, não é só a vontade própria do filiado, né? O partido tem que entender isso, e o filiado tem que entender, depois de, em não sendo escolhido ou sendo escolhido, ele participa dessa responsabilidade, né? Então, eu estou sendo muito claro, o que eu posso, o que me permite a legislação é candidatura à reeleição. Questão de vice ou questão de
candidato a prefeito, é verdadeiramente um entendimento e uma decisão partidária. Isso nós vamos falar muito em 2020, com certeza. Agora são 10 horas da manhã, eu continuo logo depois do nosso intervalo comercial do Repórter CBN, bate-papo aqui com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador João Rocha. Volto a conversar com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador João Rocha. A gente falava antes do intervalo, vereador, sobre essa relação PSDB-PSD, a relação do governo do estado, que é do PSDB, com a prefeitura, com o prefeito de Campo Grande, que é do PSD, Marquinhos Trade. 2019 foi um ano em que a gente viu uma relação sendo apontada como será construída. Mas para você construir uma relação, eu entendo que é preciso que hajam gestos de um lado e de outro lado. 2019 termina, na sua avaliação, com o PSDB namorando o PSD, paquerando ou olhando só um para o outro ainda? Vamos dividir essa resposta em duas partes. A primeira, que é fundamental, que eu fiz referência quando disse unidade, na questão administrativa, questão financeira, onde o governo do estado, comandado pelo governador Reinaldo Azambuja, sempre esteve parceiro desde o primeiro momento, quando as urnas consagrou o prefeito Marquinhos Trade eleito para administrar Campo Grande. O governo do estado e a prefeitura de Campo Grande, o governador, o prefeito Marquinhos, com os vereadores eleitos à época, já foi logo fazendo a reunião, inclusive com a presença da hoje deputada federal Rose Modesto, na reunião, que havia perdido a eleição, e achei aquele momento histórico para Campo Grande e Mato Grosso do Sul, por uma questão de gestos de respeito à vontade do povo. Né? Foi aquela vontade do povo, todos nós respeitamos, nos unimos, nos aliamos para bem fazer um trabalho, onde o governo fez o seu papel, continua fazendo, que são os repasses de recursos para a prefeitura, aqueles de ordem obrigatória, legal, que precisam ser repassados, e aqueles que são gestos políticos. Então, gestos do PSDB para o PSD, houve e continua havendo, né? Para que as obras que estavam paralisadas, precisavam de contrapartida, o governo repassou os recursos, continua repassando esses recursos por meio de convênios firmados, e muitas das obras que estão acontecendo, estão sendo inauguradas, tem realmente a participação efetiva do governo do estado, que eu entendo que também é obrigação. Nós estamos trabalhando em unidade. Obra no Conandizão, no Morenão, uma série de obras aí também que... recapeamentos de vias, asfaltamentos, CEINFs, unidade de saúde, praticamente na maioria dessas tem a participação obras do governo tem do a estado. Participação do governo do estado. E que aí eu vejo assim, não é a favor de um ou de outro, mas por que não aconteceu antes? Né? Então, se é tão assim, por que não aconteceu antes? Porque precisa ter essa unidade de pensamento, unidade de entendimento de que nós estamos juntos para fazer o melhor para a população de Campo Grande, e assim estamos todos fazendo. O governo do estado, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa e a Prefeitura. Então, e eu falo a bancada federal. É essa unidade que hoje acontece. Essa é uma questão administrativa, né? E política de responsabilidade. Agora, quando a gente vai tratar de política partidária, no sentido de buscar espaços, da busca do poder. Por que os partidos querem? Buscar o poder. Para que o poder? Para poder fazer, para poder administrar, para poder colocar em prática o seu pensamento partidário, que tem os seus representantes políticos, para colocar em prática aquilo que o partido pensa para a cidade. Como é que foi? Esse entendimento nós estamos aguardando. Tem a fala do governador, tem a fala do prefeito, mas nós sentimos que há uma necessidade de uma aproximação maior para que essas falas elas possam se concretizar. Eu não posso dizer, é o meu jeitão de ser, eu não posso dizer que verdadeiramente isso assim está concretizado. Existe um compromisso, existe uma fala, mas nós estamos aguardando, inclusive como partido, estamos discutindo isso, esse gesto de aproximação entre os dois líderes, porque o prefeito lidera a prefeitura, o governador lidera o governo, por meio também de que lidera os seus partidos. São líderes que precisam ser ouvidos. E aí nós estamos aguardando que politicamente, administrativamente, está excelente. Administrativamente, as coisas estão acontecendo em harmonia, em sincronia e de forma concreta.
Agora, politicamente, eu acredito que precisa haver gestos políticos mais concretos para que nós possamos sentir que essa aproximação seja bastante musculosa e que, de repente, se for o entendimento do PSD, do PSDB, com a participação dos seus 2 líderes, caso venha a haver essa convergência de projetos, possam estar alinhados. Eu estou aguardando, estamos também conversando, não só aguardando, como presidente da Câmara, como membro de um partido, também estou, evidentemente, juntamente com os nossos pares, fazendo as conversas, fazendo os entendimentos e buscando sempre, não vou perder esse viés, oferecer aquilo que possa ser melhor para o cidadão campograndense. Esse é o nosso foco. Presidente, para a gente encerrar o nosso bate-papo, hoje a Câmara realiza aí uma solenidade em comemoração aos 120 anos da nossa Campo Grande, da nossa cidade de Moreno. Um evento não para encerrar o ano, mas para celebrar um ano que foi positivo. É um ato, um gesto extremamente significativo, histórico e emblemático. O nosso entendimento é que árvore que não tem raiz, ela jamais será uma árvore frondosa. O que nós estamos fazendo hoje, nessa noite, é prestar uma justa homenagem a todos aqueles que contribuíram para que a nossa capital pudesse estar hoje nessa condição em que ela está. Uma capital bonita, pujante, agradável, receptiva, moderna e com perspectiva de avanço e de crescimento. Então, vamos estar homenageando a todas essas pessoas que ainda estão vivas e também em memória, porque você não pode esquecer, como já disse, da sua história, da sua raiz, do seu passado, para que você possa ter um futuro brilhante. E é isso que a gente acredita que possa acontecer para a nossa capital e para a gente que mora aqui em Campo Grande e aqueles que aqui chegam e que aqui aportam, que são muito bem recebidos. Então, eu penso que essa solenidade hoje de medalha comemorativa aos 120 anos de Campo Grande possa servir como um marco para que a gente não se deixe perder a nossa história, as pessoas que prestaram serviços e que essas pessoas continuem, por meio dos seus atos, dos seus gestos, servindo de referência para essa geração que está vindo e que tem a responsabilidade de assumir o futuro da nossa cidade. Vereador João Rocha, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, quero agradecer mais uma vez a sua gentileza de atender o nosso convite, sempre estar aqui conosco, desejar um ótimo Natal e que 2020 seja um ano altamente produtivo. Eu que agradeço por mais essa oportunidade, é sempre agradável estar com vocês, a forma como você conduz a entrevista, Otávio, nos deixa assim, bastante à vontade e encaminha, inclusive, para que a gente possa verdadeiramente explanar. E eu acho que isso é o jeito certo de fazer política. É ser verdadeiro, ser sincero, porque a população percebe quando você só fica rodeando e quando você trata as questões, os temas que você aborda com seriedade. E essa é a minha natureza e eu fico extremamente feliz de poder estar aqui participando com vocês. Desejar aos seus ouvintes, aos nossos ouvintes, aos campograndenses e também aos sul-mato-grossenses, um Natal maravilhoso, de paz, de harmonia, e que o ano de 2020, que venha um ano eleitoral, que venha para que nós possamos fazer as melhores escolhas para o comando dos nossos municípios, de uma melhor, sempre a gente tem que pensar numa melhor e excelente composição de câmaras, de vereadores, para que cada dia possamos estar avançando mais e possamos estar garantindo o nosso Estado democrático de direito, que a população possa cada vez mais confiar naquelas pessoas que a própria população escolheu e que essas pessoas escolhidas possam fazer as entregas e devolver em forma de trabalho essa confiança que nós recebemos durante as eleições nas urnas. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. Rede de Ensino.